3 sintomas cognitivos que podem ser um indicativo de transtorno de ansiedade. Olá, seres de luz, como vocês estão? Meu nome é Luana Albino e eu sou psicóloga integrativa que há mais de 10 anos venho auxiliando pessoas a transformarem suas vidas. E hoje venho conversar com vocês um pouquinho mais sobre transtornos cognitivos que podem ser um indicativo, de ansiedade. E eu gostaria de salientar para vocês que se vocês procurarem aqui no canal do Café Terapêutico, vocês vão encontrar outros vídeos falando sobre o transtorno de ansiedade. Esse, em específico, em que eu falo aqui dos sintomas, cognitivos que podem ser indicativos de ansiedade, é de uma série de 3 vídeos, onde eu já converso em outros vídeos sobre os transtornos físicos e os transtornos emocionais que podem ser indicativos de ansiedade. E outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês é a importância de, se caso você perceber que está se sentindo um pouco mais ansioso, que está tendo alguns prejuízos no seu dia a dia por conta dessa ansiedade, que está sempre muito preocupado com o futuro e com as coisas que vão acontecer, eu acho muito interessante, é o que eu sempre trago em todos os meus vídeos, busca ajuda ou de um psicólogo ou de um psiquiatra, que pode te auxiliar a compreender melhor e a ter um melhor diagnóstico, muito mais assertivo, que realmente vai ser efetivo para que tu estás precisando, tá certo? Bom, vou só beber um cafezinho aqui, no nosso café terapêutico, para a gente poder iniciar a nossa conversa. Bom, pessoal, muito se fala sobre sintomas físicos, sobre sintomas emocionais e pouco se fala dos sintomas cognitivos, não é? Em relação à ansiedade. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho mais para vocês sobre esta questão. Mas então, como tu vê uma pessoa com transtorno de ansiedade? Quando tu pensas numa pessoa com transtorno de ansiedade, como é que tu imagina essa pessoa? Tu imagina com um rendimento bacana, com um rendimento mais fragilizado? Como é que tu imaginas, como é que acontece, essa questão do transtorno de ansiedade? De um modo geral, a pessoa, quando ela tem um transtorno de ansiedade, ela age num modo muito mais ansioso, Por conta do nome, transtorno de ansiedade, Luana? E a pessoa também acaba ela fica muito preocupada, tá sempre preocupada com diversas coisas e tentando resolver. A pessoa com ansiedade tá sempre resolvendo algum problema e tentando resolver rapidamente aquele problema. Por isso que eu sempre trago que a ansiedade, ela trabalha a favor do rendimento, ou seja, da produtividade. Do excesso da produtividade, que é o tempo que a gente vive, que a gente tem que superproduzir, fazer muitas coisas. E eu vejo que muito se fala, nessa questão da superprodução, e tem vários livros trazendo isso. Mas eu acho que a gente tem que sempre trazer e pensar, também no custo, o prejuízo que daqui um pouco isso pode estar acarretando para a nossa saúde mental. Uma das coisas que eu percebo muito, isso eu percebo muito no consultório, as pessoas que trazem essa questão de estarem no momento muito mais ansioso ou estarem vivendo um transtorno de ansiedade no momento, acabam que um trabalho que muitas vezes levaria um determinado tempo, mesmo a pessoa querendo resolver tudo rapidamente, como ela também tem muito medo do erro e dessas questões todas, que não vão dar certo ou que alguém vai achar algum defeito naquilo que ela está fazendo, muitas vezes essa pessoa com transtorno de ansiedade leva mais tempo para entregar um trabalho, para fazer, porque ela fica refazendo, até chegar nesse ponto de perfeição onde ela possa controlar tudo, que muitas vezes, que na maioria das vezes, ou seja, que não existe, gente? Não existe esse ponto de perfeição. Ou será que você acha que existe? Vamos conversar agora sobre o primeiro sintoma que pode ser um indicativo, de que a pessoa está aí com um transtorno de ansiedade. E esse sintoma que eu trago para vocês hoje é
problema de atenção. É isso aí, gente. Às vezes a gente fica assim, tô prestando atenção aqui, tô conversando com vocês, daqui um pouco tô prestando atenção na conversa de outras pessoas, tô prestando atenção nas pessoas que estão passando aqui na minha janela, né? Só que isso, né, me faz com que eu não foque a minha atenção em um determinado ponto, em um determinado local, né? Porque eu preciso estar atenta a muitas coisas. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela pode se conectar, né, prestar muito mais atenção, de uma forma até bem excessiva, no futuro e com as suas alternativas, com tudo aquilo que pode levar a esse futuro. E por isso desencadeia, né, um desconectar do presente, do momento atual e das coisas que está vivendo atualmente. E acaba, muitas vezes, perdendo a oportunidade de executar corretamente ou adequadamente, né, atividades importantes do aqui e agora, porque fica, né, presa a situações, a pensamentos e a coisas, né, lá do futuro. Além disso, estão sempre com pressa, né, para fazer as coisas, correndo contra o tempo, como eu falei antes, para solucionar problemas, que muitas vezes é mais criação, né, da pessoa que está com ansiedade. A pessoa com ansiedade, ela entende que ela tem que estar sempre dando respostas muito rápidas para todo mundo, para todas as pessoas à sua volta, né, o que gera um desconforto, né, e muitas vezes faz com que essa pessoa se atrapalhe para conseguir concretizar suas coisas, né. E nessa questão que eu estava trazendo das pessoas terem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e terem que fazer, darem respostas, né, rápidas para as pessoas, uma das coisas que eu percebo muito, até muito nas questões com as mulheres, muito se fala hoje de ser uma mulher multitarefa, de ser uma pessoa multitarefa e que não tem problema nenhum em ser multitarefa. Concordo. Eu acho que a gente deve ficar assim, ó, bem atentos, não é que seja um problema, mas eu realmente acho que a gente tem que ficar atento a essa questão de ser hoje multitarefa, porque a gente vive em tempos que facilitam, que são muito, é um tempo muito fértil para a questão do transtorno da ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele, quando a gente está nesse momento mais ansioso, a gente já tem dificuldade, né, de manter o foco, de prestar atenção. E essa questão do multitarefa faz com que a gente valorize, né, olhar para várias questões ao mesmo tempo. Então, por um lado, pelo lado da produtividade, por um lado de eu dou conta de tudo, é muito bom, né? Eu sou super, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou empreendedora, eu sou psicóloga e eu faço tudo ao mesmo tempo. Olha só, canso até em falar. Imagina no momento da ansiedade o quanto isso não acaba acarretando e movimentando o nosso cérebro. Como é que chega à noite? Consegue dormir, consegue relaxar, consegue descansar? Se tu é uma multitarefa e não tá atrapalhando em nada no teu dia, ok, bacana. Porém, se tu é multitarefa e chega no dia, tá difícil de desligar, tá difícil de descansar, tá difícil de relaxar, continua sempre tentando resolver problemas a todo momento, eu acho que é importante a gente ligar, né, um sinal de alerta quanto a isso. Porque é muito importante que a gente consiga relaxar. Eu já trouxe até em outros vídeos, né? O que a gente quer fazer com o cérebro. A gente quer que o cérebro ande lá a 1000 por hora e aí de uma hora para outra, tá, agora tu desliga e descansa. Não é assim. E isso é óbvio que vai acarretar. Se eu não relaxar, com certeza a minha atenção vai ficar pior. Se eu não tiver uma boa noite de sono, não vou ter uma boa atenção para as coisas que eu necessito ter. Se eu ficar só prestando atenção no futuro, eu não vou conseguir ter uma atenção nas coisas do meu momento atual, nas coisas que eu vivencio hoje. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar, a gente conseguir ter esse feeling para perceber, né, sobre as questões da nossa atenção, em que a gente está realmente lançando a energia e a nossa atenção. Então, vou tomar mais um cafezinho aqui. E agora eu vou começar a falar com vocês sobre o nosso segundo sintoma cognitivo,
que também pode ser um indicativo de que a pessoa está com transtorno de ansiedade. E esse segundo sintoma são problemas de memória e estão super ligados com o anterior que eu falei. Eu falei da atenção, né, que é conseguir focar, que é conseguir ter foco para terminar uma atividade. E agora eu vou falar da memória, que é aquilo que a gente pode, né, consegue absorver, guardar. Um café. Vamos lá, né? Se a tua atenção for para o espaço, pode ter certeza que a memória vai logo atrás. Se a tua atenção se atirou do penhasco, a tua memória vai atrás. Simples assim, né? Porque a memória é uma função dependente da atenção, ou seja, elas estão intimamente ligadas, né? Tu precisa da atenção para tu ter uma boa memória. Se estamos desatentos e se não fixamos adequadamente as informações, provavelmente o que vai acontecer? A gente vai esquecer. Esquecemos, né? E a pessoa, quando ela tá nesse momento mais ansiosa, né? Quando ela tá vivenciando um transtorno de ansiedade, ela pode ser aquela pessoa, então, que vai esquecer onde colocou a chave, que vai esquecer onde se fechou bem a porta ou se não fechou, que vai esquecer onde deixou uma roupa, onde deixou um documento, se fez ou se não fez um documento, se arquivou ou se não arquivou alguma coisa, sabe? É aquela pessoa que vai viver esquecendo de alguma coisa. Eu mesmo, no momento da minha vida em que eu vivenciei bem intenso um transtorno de ansiedade, uma vez eu esqueci, né, da onde estava o meu carro e eu realmente só fui achar no outro dia. Acontece, esse é um extremo, mas eu gostaria de dizer para vocês que é um sinal e que é importante a gente olhar para isso. Olha, opa, por que eu estou esquecendo tanto das coisas? O que está acontecendo? Como é que está o meu dia? Como é que, sabe? Será que eu não estou muito acelerado? Olha para isso. É importante que a gente possa olhar para isso, porque a gente está acostumado a olhar só para os sintomas físicos. Ai, tô com a pressão alta, vou no médico, tem alguma coisa errada. Ai, olha, eu fiquei tonta, então tem alguma coisa acontecendo. Agora, para esses sintomas cognitivos, né, que a gente não precisa ir no médico para perceber, olha, eu estou esquecendo das coisas, a gente acaba deixando passar, como se não fosse importante, como se não fosse um alerta do nosso corpo para a gente, nos dizendo algo. E ele está nos dizendo algo importante, está dizendo que alguma coisa, né, que a gente está num ritmo tão frenético que a gente está fora do nosso próprio ritmo. E isso está fazendo, né, com que o corpo, com que a gente esqueça de algumas coisas. Então, o quanto é importante a gente, né, perceber. E é o que eu sempre digo, te conecta contigo, percebe, tu sabe como é que é o teu dia, olha para isso com carinho, sabe? Vamos começar a olhar para todas as nossas questões com carinho. Não é só se preocupar quando é algo físico, mas que a gente possa se preocupar também quando é algo emocional, cognitivo, para que a gente possa ficar atento. E nessas questões da memória, uma das coisas importantes que geralmente as pessoas sempre trazem, e até tu pode pensar assim, no momento que tu vai fazer uma prova, geralmente, né, a gente fica extremamente ansioso na hora de fazer uma prova. E aí o que acontece com muita gente? As pessoas dizem assim, nossa, eu tive um apagão, eu não me lembrava de nada. Eu mesmo, quando sento aqui pra gravar, gente, eu não sei nada, me esqueço tudo. Aí eu tô conversando com alguém, vem tudo, mas eu fico ansiosa, né? Quero que as coisas saiam de uma forma bacana e acaba que fico ansiosa e a gente tem esse, né, apagão. Mas a gente tem que perceber assim, ó, ok, tá, teve num momento de prova, tudo bem, mas começa a ter o apagão várias vezes, né, durante o dia, tá tentando lembrar alguma coisa, não consegue, percebe esse apagão, ó, observa, percebe a tua memória te dando sinais de que algo não tá bacana, tá certo? Então, pessoal, agora vamos falar do nosso terceiro sintoma cognitivo que pode ser um indicativo de transtorno de ansiedade. Vou tomar um cafezinho aqui. Bom, e o que é que eu trago nesse terceiro sintoma cognitivo que pode ser um indicativo de transtorno de ansiedade? São os pensamentos alfinetes, sim.
fui eu que dei até esse nome, pensamentos alfinetes. E o que são esses pensamentos alfinetes? Pessoas com transtorno de ansiedade, elas podem perceber, né, que surgem diversos pensamentos recorrentes e que ficam ali alfinetando. Sim, alfinetando, sabe? Fica ali incomodando. E são uns pensamentos que geram até um desconforto físico e com certeza um desconforto mental. E esses pensamentos, prestem bem atenção, que geralmente são patológicos e não são positivos, né? Geralmente são pensamentos involuntários e fora do contexto, que atrapalham total o rendimento dessa pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa com transtorno de ansiedade pode pensar constantemente que a sua família está correndo risco de vida, que pode surgir uma doença catastrófica na sua família, que ela está correndo risco de vida. Ela tem que simplesmente fazer um exame e daqui um pouco ela já começa a pensar 1000 coisas sobre esse exame, que muitas vezes é só um exame de rotina, mas essa pessoa já começa a sentir todos os sintomas, né, de que tá com alguma doença muito grave, porque ela começa a pensar, e são pensamentos recorrentes, são pensamentos alfinetes, como eu falo, que ficam ali, ó, alfinetando a mente e fazendo com que essa pessoa, né, fique cada vez pior. E como eu já falei, são pensamentos recorrentes, e se essa pessoa não tem um acompanhamento psicológico, se essa pessoa não tem um controle, ela tem dificuldade de sair desses pensamentos, né? De perceber, opa, tô tendo pensamentos alfinetes, eu preciso sair um pouco disso e começar a pensar em outras coisas. Muito se fala, até na terapia cognitivo-comportamental, sobre questionar, né, os pensamentos. Tu tá vendo, olha pro pensamento, né, que daí é coisa do mindfulness, né, tu olha pro teu pensamento, esse pensamento realmente não tem nada a ver com o meu momento, eu nem fiz o exame ainda, ou meus familiares estão tudo bem. Então tu olha pro pensamento, questiona ele e deixa ele ir e procura te fixar, te conectar com coisas do aqui e agora. É normal e esse pensamento vai retornar, e o quanto é importante que tu faça esse exercício. Olha para o pensamento, conversa com ele, questiona e deixa ele ir com tranquilidade, com leveza, não te apega a ele, sabe? Tenta deixar ele ir com leveza, eu acho que isso é o principal. Então, esse foi o último, né, dos nossos 3 sintomas cognitivos que podem ser um indicativo de transtorno de ansiedade. E como vocês puderam perceber, apesar de não ser muito falado, os sintomas cognitivos também são muito importantes. E muitas vezes, né, eles são mascarados por conta do nosso cotidiano. Como o meu cotidiano é corrido, é natural que eu não tenha me lembrado de tal coisa. Só que a gente precisa perceber, se conectar com a gente. É importante que a gente trabalhe, né, essa questão de ter um bom ritmo de vida, mas é importante também que a gente olhe com carinho e com todo cuidado que a nossa saúde mental, né, ela necessita e ela merece. É dessa forma, então, que eu encerro mais um café terapêutico aqui com vocês. Eu realmente espero que o nosso vídeo de hoje, nosso café terapêutico de hoje tenha sido contribuição. Se foi, compartilha com os amigos, curte aqui, clica, te inscreve aqui no canal, clica no sininho para que tu sejas notificado de quando eu botar novos vídeos por aqui. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.